A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos falar sobre a queda dos amantes e da aliança errada. A Bíblia nos relata diversos modos como Deus acaba com a aliança errada e com o adultério. Mas vamos falar sobre a queda daqueles que se posicionam contra Deus, fazendo o que é contra a vontade dele, impedindo que uma família prospere em seus caminhos e esteja unida. E para isso nós vamos usar a figura de Jezabel para essa meditação. Quando nós falamos sobre homens e mulheres que deixam seu casamento, sobre homens que abandonam suas famílias, falamos sobre espíritos de promiscuidade. Muitas vezes usamos a referência daqueles espíritos promíscuos, de outras religiões, como a Umbanda, pombagiras. E nós temos uma referência mais clara, que é o espírito de Jezabel, o espírito de promiscuidade. Mas o espírito de Jezabel não é só um espírito de promiscuidade, muitos atrelam somente a isso. Mas o modo operante desse espírito que é intitulado como espírito de Jezabel, a Bíblia não relata um espírito de Jezabel, mas muitas vezes nós usamos a referência de Jezabel, porque ela fez coisas terríveis e é usada essa referência para indicar, para apontar essas entidades que dominam muitas vezes os cônjuges. Pois o espírito de Jezabel era um espírito, por assim dizer, esse espírito que tem esse modo operante, esse modo de agir, é aquele que domina o homem, faz ele perder consciência e fazer coisas horríveis. Quantas vezes as mulheres não relatam? Meu marido está fazendo coisa horrível, coisa que nunca fez antes. Meu marido está fazendo coisas terríveis. Meu marido está se deixando dominar por aquela amante. Ou minha esposa está se deixando dominar por aquela pessoa, sendo transformada em uma pessoa totalmente diferente. Então, para a gente entender isso, vamos entender quem é Jezabel. A Bíblia relata em 1 Reis, capítulo 16, quem é Jezabel. É uma mulher de origem fenícia, filha do rei Etibaal, dos fenícios, e ela foi casada com Acabe pura e simplesmente para fazer uma aliança política, pois Acabe precisava de aliados, pois era um homem que estava andando de modo perverso e precisava de aliados. E nós vemos como ele morre em 2 Reis, Porém, ele se alia a Jezabel e ele é dominado por ela. E ele recorre a ela muitas vezes para resolver as questões dele. Como o caso daquele homem que tinha uma vinha lá perto do palácio e ele queria comprar, o homem se negava a vender, e Jezabel faz um ardil muito grande para que aquele homem venha ser morto, e ela tomar posse daquela vinha para entregar ao seu marido Acabe. E nós vemos que era uma aliança que não era permitida por Deus, pois ele dizia que não devia se casar com mulheres de outras nações. Era uma aliança que não agradava a Deus. Mas nós vemos que em 2 Reis, lá no capítulo 9, do versículo 30 em diante, nós vemos que Jezabel é morta. E Jezabel era uma figura aterrorizante, pois o profeta Elias havia matado 450 profetas de Baal, e quando ela soube disso, ela enfureceu-se e disse que Elias seria morto até aquela mesma hora do dia posterior. E Elias se acovardou. Mesmo sendo um homem suficiente para enfrentar quase 500 homens, ele vai e se aterroriza por essa mulher. E essa mulher era perversa. E Deus, disse que ela seria morta e os cães iriam comer sua carne. Ela acaba sendo jogada pelos eunucos de cima do muro, cai no chão, morre, o sangue dela salpica nas paredes da cidade e os cães comem ela, deixando só as palmas da mão, os pés e o crânio. Quando mandam recolher o corpo dela para enterrar, pois ela era filha de um rei e deveria ter essa honraria, só acham isso dela, se cumprindo a promessa do Senhor, pois o Senhor destruiu o inimigo. Então, quando nós vemos isso, nós vemos o que uma entidade tão maligna faz com um homem ou com uma mulher. Mas Acabe se deixou levar por essas influências pela fraqueza dele, como muitas vezes os cônjuges se deixam levar pela fraqueza, e se deixam dominar por essas pessoas. Quantas mulheres não saíram do seu casamento
até porque precisavam sair, porque estavam sofrendo, foram traídas, ou tinham algum tipo de problema e elas necessitavam, achavam que necessitavam. E eu vou deixar claro, quando eu digo elas precisavam, necessitavam, entenderam que precisavam disso, eu estou falando do entendimento dela. Não estou dizendo que aquilo seria correto. E muitas vezes essas mulheres fizeram isso e encontraram um homem, depois que parecia ser um bom homem, e elas aliançaram, né? Aliás, aliançaram não, perdoe o termo. Elas se enlaçaram com esses homens, entraram em um compromisso de namoro, de viver junto, de casamento, e agora vivem aprisionadas por esse homem, sofrendo todo tipo de agressão, de humilhação, num relacionamento abusivo. O homem muitas vezes se mostra uma pessoa tirana e com vários problemas, e aquela mulher fica presa. Quantos homens não entenderam que precisavam deixar suas esposas, pois não eram felizes, e foram buscar outras mulheres para serem felizes, e caíram nas mãos de uma mulher onde ele é dominado, subjugado, humilhado, faz tudo o que essa mulher quer. E o incrível é que você olha tanto para um caso quanto para outro e percebe que aquela pessoa, né, que está presa através desse laço, ele não consegue sair de jeito nenhum, pois existe muita ardez que os prendem lá. E por mais que eles queiram, esperneiem, lutem, não conseguem sair daquela situação, pois eles estão aprisionados, assim como Acabe ficou preso a Jezabel e não conseguia sair. Assim como Jezabel dominava Acabe, essas mulheres que estão do outro lado e esses homens dominam os cônjuges que estão aprisionados. E então o povo padece. E então o povo de Deus padece com as atitudes de Acabe e Jezabel. E quantas vezes você não está padecendo, você e seus filhos, por causa do que seu marido e a Jezabel está fazendo, por causa do que sua esposa e o Jezabel, por assim dizer, está fazendo. E aqui, irmãos, não é o intuito de levar uma guerra contra os estranhos, os OMs, as OMs, né? Os OHs e as OMs. Mas para a gente entender que essas pessoas, quando caem nessa situação, eles ficam aprisionados também. Tanto seu cônjuge, seu marido, sua esposa, fica aprisionado. Porque também quem está do outro lado é usado como um espírito de Jezabel para dominar essas pessoas. E essas pessoas ficam totalmente aprisionadas. Eles ficam em um cativeiro terrível. Porém, o Senhor disse a Elias, quando ele estava aterrorizado: vai cumprir o que eu mandei. Depois de Elias ficar um tempo deprimido, Deus manda ele ir e cumprir uma missão. Ele tinha que levantar, né, um sacerdote para seguir a ele, um profeta, aliás, e levantar outros homens para serem reis. E ele determinou o que aconteceria com Jezabel. Acabe morre, Jezabel morre e o povo é liberto. Acabe morre quando ele é covarde e se esconde e seu coração é atingido por uma flecha. Jezabel é jogada de cima do muro. E aqui eu não estou falando de morte, eu estou falando do fim do adultério, pois aqui é uma metáfora usando o que aconteceu com Jezabel para explicar sobre a queda do amante. A partir do momento em que você supera a depressão, a angústia, do início do seu processo, quando você supera o processo inicial, quando você supera o estágio inicial de dor e agonia e aflição, você agora se posiciona e ouve a Deus. E Deus começa a dar estratégias para você. E é nesse momento que Deus começa a gerar circunstâncias para que esse Acabe, para que essa Jezabel venha cair por terra. Deus começa a criar estratégias para eles serem lançados de cima do muro, para que venha ruir e você venha tomar posse da sua cidade. Eu escuto muitas histórias todos os dias de como Deus restaura um casamento. Como Deus abre os olhos dos que estão aprisionados pelos estranhos, dos cônjuges que foram embora. E eles simplesmente olham e entendem que estão em um lugar errado, equivocado e saem daquela situação. Quando eles simplesmente olham e percebem que estão completamente errados, e eles se desprendem daquilo e largam aquele pecado. Deus é soberano e Ele ama sua família. Ele também ama aquelas pessoas que estão com os cônjuges. Por isso Ele quer livrar e quer gerar
libertação para eles. Mas quando é que Deus vai libertar o seu marido e sua esposa que está aprisionado nessa situação? A partir do momento em que você larga de lado a depressão, a angústia, a dor, o medo e se põe a orar. E se põe a clamar a Deus. E se posiciona ouvindo a voz do Espírito Santo. Cada estratégia que o Espírito Santo dá, quando orar, quando avançar, quando lutar, quando clamar, quando se ajoelhar, quando amar, quando liberar perdão, quando pedir perdão. E o Senhor vai dando estratégias que vão minando as forças do inimigo. Uma coisa é certa, Deus está pondo por terra a queda de Jezabel, é certa. Deus está pondo por terra as ações do inimigo. E quando é que você vai começar a ver isso? Olha só. Quando aquela mulher começa a pressionar mais o teu marido e não deixa que ele tenha mais contato com você, quando ela começa a te stalkear nas redes sociais, quando ela começa a entrar nas redes sociais dos teus filhos, dos teus parentes, para entender o que é que está acontecendo, para ver, para te afrontar, é porque nesse momento ela já está vendo que o plano dela está caindo por terra e teu marido já está tendo libertação. Quanto mais a mulher estranha te afronta, critica a sua vida e persegue, é porque o seu marido está caindo na real. Muitas vezes ele pode nem dizer, ele pode até proferir que ama ela, mas ele já está tendo noção de que está arrependido, de que fez besteira e já começa a dar sinais. E a mulher estranha começa a perceber, por isso te persegue tanto. Às vezes você reclama que ela está perseguindo, olhando redes sociais e tudo, porque não me deixa em paz, mas é porque ela já viu a queda dela, já percebeu que teu marido está arrependido e ela quer causar uma situação para você ter um confronto, uma afronta contra seu marido, para que ela possa avançar nessa guerra com vitória. Muitas vezes o homem estranho começa a perseguir tua esposa, pressionar ela, fazer com que ela se distancie. Muitas vezes a tua esposa é obrigada a não guardar o número do teu telefone, não permitir que tu veja fotos dela, né, no perfil. Ela deixa teu número oculto e só fala com tu em horários em que é impossível ele saber que vocês estão conversando, porque ele já sabe no coração dele que ela te ama. E ela nem sabe disso ainda, mas ela já demonstra amor e ele já percebeu, por isso ele oprime tanto ela, fazendo com que aquela relação seja extremamente abusiva. O teu marido, ele já começou a dar sinais de que te ama e se arrependeu, mas a mulher fica em cima, exatamente para reprimir o entendimento que ele está tendo e ele continuar no cativeiro. Então, daí é que vem o agir do Senhor para que o amante venha cair e se afastar da tua vida. Assim como Deus derrubou Jezabel e Acabe, causando uma instabilidade no reino para que isso acontecesse, Deus começa a agir, causando instabilidade no relacionamento que eles estão tendo lá fora, para que eles venham entender que você é a aliança correta aprovada por Deus. Mas nesse processo, muitas vezes o teu cônjuge te procura para resolver alguma coisa, procura com algum problema, muitas vezes simplesmente é abatido e você percebe no olhar dele abatimento, cansaço, desgaste, você ama, cuida, zela e pratica o amor que constrange e mostra o seu coração quebrantado e o dele também será quebrantado. São dessas formas que o Senhor começa a agir na vida do teu cônjuge para que ele venha se arrepender e voltar do caminho que estava e a amante venha cair. O Senhor derruba os estranhos, os amantes, quando ele te levanta em amor e em fortaleza. Muitas vezes ficamos perguntando, quando o amante vai cair na real e sair da vida do meu cônjuge? A partir do momento em que você cair na real e se inserir na vida do seu cônjuge através da oração. E aos poucos Deus vai gerando oportunidades para você se inserir pessoalmente, sabe, num relacionamento. E isso começa com a aproximação, o contato íntimo, as visitas, sabe, as brincadeiras, as conversas. Então não desperdice nenhuma oportunidade. Porque é desse modo que Deus vai derrubar os amantes. A queda dos amantes é certa e muitos vão sofrer arduamente, porque quem planta colhe. Aqui minha missão, né, o foco, é pregar que eles vão ser destruídos e sofrer. Porque só Deus sabe como vai tratar. Mas uma coisa é certa,
E eu posso dizer com propriedade, eles vão ser afastados da tua vida, da vida do teu cônjuge. Mas primeiro você tem que fazer um acerto com Deus. Depois de você passar pela fase de recolhimento e depressão, você se alimenta do pão da vida que Deus lhe dá. E você vai cumprir a missão que Deus deu. Pois a Jezabel da tua vida, o Acabe da tua vida vai cair. E vai cair essa semana. Vai cair esse mês. Vai cair. E você vai ser beneficiado tomando posse da tua cidade. E teu cônjuge vai ser liberto. Então, se você crê nessa palavra, receba agora, pois essa é uma palavra profética para a tua vida. Vai cair um amante. Teu cônjuge vai ser liberto e tua família vai ser restaurada. Teu casamento restaurado para a honra e glória do Senhor. Então, se apropria dessa palavra e começa a liberar uma palavra profética. Eu creio na restauração. Eu creio que a amante já caiu por terra. E meu cônjuge, meu marido e minha esposa está liberto em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e conceda o desejo do teu coração, em nome de Jesus.